Opa, e aí, beleza? Hoje eu vou falar sobre quem são os JoJos. Aproveite e se inscreve se você quer que eu traga mais vídeos sobre o Jojo, então bora pro vídeo. Vamos começar com o Jonathan Joestar. Ele é o protagonista de Phantom Blood. Ele é o filho de George Joestar I. Jonathan é um homem honesto e gentil. Gentil e positivo, cuja vida só acontece tragédia depois de ele conhecer o seu irmão adotivo Diobrando. Em sua batalha contra Dio, Jonathan se torna um usuário de Ramon, sob a tutela de Will Antonio Zeppeli. O Jonathan é um indivíduo alto, com 1,95 de altura, extremamente musculoso e com postura de cavalheiro. O seu traje típico reflete sua origem nobre, caracterizado por túnicas estilizadas sobre camisa de manga comprida. E como cavaleiro, o Jonathan também é gentil e positivo. O Jonathan tem uma mentalidade de tentar imaginar as consequências que suas ações teriam sobre as outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam seus inimigos. Ele é gentil e simpático, se sentindo mal enquanto derrota um policial zombificado. Apesar de suas habilidades na luta, ele nunca machucará seriamente uma pessoa sem nenhum motivo válido. O Jonathan teve passado difícil como filho de um aristocrata e era conhecido em sua infância por ter sido um belo boxeador. Em sua vida universitária, ele jogou rugby ao lado de Dio e foi reverenciado como uma das estrelas do Hudson Academy. O Jonathan possui uma grande variedade de técnicas antigas de artes marciais, algumas delas criadas por ele mesmo. Essas têm um nome terminado com Overdrive, mas a maioria ele herdou de Will Zeppeli, todas elas envolvendo o Ramon. O próximo é o Joseph Joestar. Ele é o protagonista de Battle Tendency. O Joseph é um usuário natural de Ramon e um futuro usuário de stand, tendo o stand fotográfico específico Hermit Purple. O Joseph enfrenta diversas ameaças que se aproximam dele ao longo de sua vida, lutando contra vampiros e os homens do pilar e usuários de stand. Aos 18 anos, o Joseph é alto, também com 1,95, bonito e forte e com os olhos claros. Ele tem cabelos curtos e escuros e despenteados. Na parte 3, o Joseph mantém maior parte de sua saúde e musculosidade, embora o seu rosto revele a sua idade velha. O seu cabelo é curto e grisalho, ele tem uma barba espessa e bem aparada. Na parte 4, aos 79 anos, o Joseph sofre de senilidade, caso você não saiba, envelhecimento, tendo impedido a longevidade através do Ramon, devido à sua falta de motivação. Embora sua estatura ainda seja grande, ele anda curvado e usa uma bengala. Voltando para Battle Tendency, Joseph é um jovem cabeça quente, violento e conflituoso, rápido para responder violentamente qualquer provocação. O Joseph frequentemente se envolvia em brigas enquanto crescia, e antes dos acontecimentos da história, ele já tinha sido preso 7 vezes e expulso uma vez da escola por brigar. Ele não tinha nenhum respeito pela autoridade, exceto a sua avó e mais tarde sua mestra Lisa. Em Stardust Crusaders, o Joseph suavizou consideravelmente, tendo perdido muito de sua agressividade e preguiça, ainda irritado com os japoneses em geral, devido a um japonês se casar com sua amada filha Holly. O Joseph é gentil com seu neto e também com Noriaki Kyoin. O Joseph herdou o Ramon e suas capacidades de seu avô, Jonathan Joestar, bem como a sua mãe, também. Além disso, ele usa técnicas comumente presentes na magia de palco para confundir os seus inimigos. Após seu treino de Ramon, o Joseph frequentemente combina o seu Ramon com outros objetos para realizar ataques complexos e criativos. E mais tarde, na parte 3, ele mostra que é capaz de passar o Ramon por meio do seu stand. No entanto, à medida que ele envelhecia por causa da sua falta de cuidado durante o treinamento de Ramon,
Ele se tornou incapaz de fazer os mesmos movimentos que ele fazia quando era jovem e acabou envelhecendo num ritmo relativamente normal. O stand de Joseph Hermit Purple se manifesta como emaranhado de vinhas espinhosas que Joseph pode empunhar tanto quanto ataque como usando como ataque, defesa ou utilidade geral. Além disso, ele foi demonstrado que consegue conduzir o Ramon através do Hermit Purple, o que torna ele um dos stands mais eficazes contra vampiros. Uma de suas habilidades especiais é usar câmeras, televisões ou coisas parecidas para formar uma espécie de adivinhação, conhecida como fotografia de espíritos. O próximo é o Jotaro. O Jotaro Kujo é a protagonista de Stardust Crusaders e também aparece nas partes 4, 5 e 6, sendo o Jojo que mais aparece. O Jotaro é um delinquente que vive uma vida normal, até o antigo inimigo da família Joestar, Dio, retornar. O Jotaro viaja para o Egito para salvar sua mãe e deter o vampiro de uma vez por todas. Possuindo o incrível stand Star Platinum, Jotaro é o primeiro Jojo apresentado com um stand e está entre os personagens mais conhecidos da série. O Jotaro é canonicamente estabelecido como um jovem alto, também com 1,95 igual aos outros dois, atraente e bem musculoso, mesmo quando adolescente. Ele tem cabelos escuros que combinam constantemente com seu chapéu, um queixo forte, sobrancelhas fortes e olhos verdes. O Jotaro usa um sobretudo modificado com uma gola alta e com uma corrente dourada presa à esquerda. Por baixo ele usa uma regata e um par de calças justas de 20.000 ienes, que são aproximadamente uns R$970. Muito curtas e pontiagudas, com 2 cintos finos. Ele também usa um par de sapatos de couro sem meias. O ícone no boné de Jotaro é adornado próximo ao centro de botão dourado, com um botão dourado, à sua esquerda, uma placa retangular dourada com o desenho de uma mão. O Jotaro é apresentado como um delinquente rude, mas tem um coração gentil e é leal a seus aliados. Ele é altamente perceptivo, inteligente e perspicaz, enquanto mantém uma atitude perpetuamente fria, neutra ou desinteressada. O traço mais notável do Jotaro é essa natureza aparentemente diferente. Ele é um indivíduo quieto que fica geralmente satisfeito em expressar frases curtas. O seu stand, um dos mais fortes apresentados na série Star Platinum, possui sentidos sobre-humanos, força, resistência, precisão e velocidade. Como os stands fisicamente poderosos, o Star Platinum tem um alcance curto, de 2 a 3 metros. O stand do Jotaro é representado pela carta de tarô, a estrela, que simboliza a esperança acima de tudo. Em algum momento da década de 90, o Jotaro e Polnareff começam a procurar as flechas escavadas. E depois de se formar, o Jotaro estudou muito e eventualmente teve um PhD em biologia marinha. Ele se casou com uma mulher italo-americana e teve uma filha chamada Jolene aos 21. O próximo é o Josuke Higashikata, que é o protagonista de Diamonds Unbreakable. O Josuke é um estudante do primeiro ano de ensino médio que mora na cidade de Morio. Ele logo conhece o Jotaro, que o informa que ele é o filho ilegítimo de Joseph. Depois que seu avô morre, o Josuke se encarrega de proteger sua amada cidade dos malévolos usuários de stand. O Josuke possui o Crazy Diamond, um poderoso stand com o poder de reparar quase tudo. Josuke é um adolescente alto e bonito, de constituição média. Ele usa um pequeno pino em cada orelha. E a característica mais importante para ele é o seu pompador, que é o tipo de penteado, bem conservado, parecendo com Elvis Presley. Josuke usa um uniforme escolar japonês escuro modificado. A sua jaqueta se adapta ao seu corpo, estendendo-se até o meio da coxa.
acompanhado por uma calça de pernas longas. Ele mantém sua jaqueta desabotoada e presa dos lados, revelando uma camiseta leve com um zíper curto em cada lado do peito. O Joseph é um adolescente inteligente, confiante e corajoso. Amigável e leal, sua personalidade amável o ajuda a fazer amigos ao longo da história. A principal característica do Joseph é a sua bondade em geral, refletida em seu stand Crazy Diamond, que pode reparar e curar as coisas. Explicando isso, Crazy Diamond é capaz de reparar os danos e curar ferimentos. Ele também pode reverter um item para seus componentes, como por exemplo, ele pode transformar uma mesa de madeira em madeira. Com isso, o Crazy Diamond pode realizar uma série de feitos interessantes, incluindo prender partes de um inimigo, restaurando pedaços dele e mesclando com o objeto. O stand de Joseph foi inspirado na música Shine On Your Crazy Diamond do Pink Floyd. O próximo é o Giorno Giovanna. O Giorno Giovanna é o protagonista da parte 5, e ele é o filho ilegítimo de Dio, nascido com o corpo roubado de Jonathan, que ele é apresentado como Haruno Shobana. Ele fala de sua intenção de se juntar à poderosa gangue Pastione e seu sonho de se tornar um gangstar, uma mistura de gangster com popstar. O Giorno é um usuário de stand nato que possui o Gold Experience. O Giorno é um adolescente de altura média e magro, mais musculoso, mas não é tão brucutu quanto das outras 4 partes. Ele tem um cabelo dourado e comprimento moderado, amarrado para trás em uma cauda curta e trançada, com 3 ganchos grandes e distintos, dispostos em uma fileira sobre a testa. O seu cabelo era originalmente preto, mas ele ficou dourado depois de despertar seu estante. Uma característica definidora do Giorno é a sua determinação. Ao longo da parte 5, a determinação do Giorno é tal que durante a batalha ele está disposto a receber um golpe para ficar em vantagem. O Gold Experience é um dos stands mais versáteis da série. Ele pode criar e manipular a vida, que o Giorno costuma usar para produzir plantas e animais pequenos. Ambos podem ser usados para manter a variedade de propósitos, desde disfarce até rastreamento. Como tipo de poder curto alcance, ele também é capaz de desencadear uma grande quantidade rápidas de socos, que ele usa exclusivamente para fazer golpes letais. O stand de Giorno é inspirado na música The Golden Experience do Prince. A próxima é a Jolene Cujo, protagonista de Stone Ocean. Ela é a única Jojo mulher e a filha de Jotaro. Inicialmente uma garota comum, Jolene rapidamente desperta seu stand baseado em cordas, Stone Free, durante o seu tempo na prisão. O Jolene é uma jovem de estatura acima da média, de constituição atlética e magra. De olhos arrojados, ela usa o cabelo em 2 cores, volátil, abrupta e mal-humorada com os mais velhos. Jolene, em sua adolescência, era facilmente considerada uma delinquente e uma causa perdida. Amarga com Jotaro por estar sempre ausente de sua vida. Ela tentou várias vezes chamar a atenção de seu pai, cometendo vários crimes menores, e foi para a prisão inúmeras vezes por causa deles. Por causa da ausência de seu pai, se dizia que Jolene dependia de afeto e aprovação daqueles que a cercavam. Depois de adquirir o seu stand e ser informado por Jotaro do seu amor por ela, a Jolene amadurece visivelmente, tornando-se mais corajosa e confiante. A Jolene mantém sua atitude de confronto ao longo da história, uma ex-delinquente que mora em uma prisão de segurança máxima. Jolene teve que se endurecer e pode ser especialmente rude. Stone Free concede a Jolene a habilidade de transformar as partes do seu corpo em cordas. Isso o torna um stand muito versátil, permitindo que ela ouça as comunicações bem como escape e se esconda, desfazendo partes de si mesma e transformando em cordas.
Ela é a única JoJo que despertou o stand a partir da flecha. E o stand dela foi inspirado na música Stone Free do Jimi Hendrix. O próximo é o Johnny Joestar, que é um apelido pois ele é o Jonathan Joestar de um universo alternativo. Ele é o protagonista de Steel Ball Run. Ele é um ex-prodígio das corridas de cavalo, que ficou paraplégico. O Johnny se junta à corrida da Steel Ball Run para descobrir o segredo por trás das Steel Balls de Gyro Zeppelin, já que são as únicas coisas capazes de curar sua com nossas pernas. Ao longo da corrida, o Johnny se torna um usuário de spin e um usuário de stand quando adquire o Tusk. O Johnny sempre usa um boné de malha estampado com muitas estrelas de 5 pontas. Seu cabelo sai de buracos de cada lado da parte superior. A formiga chove na forma de chifres curtos e com uma ferradura na parte da frente. O Johnny é um ex-jockey depressivo que se apega à esperança de recuperar suas pernas usando o spin e depois a parte do cadáver do santo durante a Steel Ball Run. O Johnny teve a carreira arruinada quando ele levou um tiro na espinha, depois de antagonizar um passageiro. Depois que o Johnny testemunhou as Steel Balls do Gyro e o spin, e como elas permitem que ele fique de pé por um breve momento, ele se torna determinado a segui-lo e fazer com que o Gyro ensine o spin. E após descobrir a fabricação do Corpse Part, suas pernas se contraem para adquiri-los. O Johnny primeiro busca a tutela de Gyro nos caminhos do spin para recuperar o uso de suas pernas. Na maioria das vezes, o Johnny canaliza o spin usando seu stand Tusk, despertado com o poder da mão esquerda do cadáver do santo, e posteriormente com a ajuda de Gyro. A sua forma varia dependendo do tipo ou estilo de spin que o Johnny escolhe usar. O ato 1 é despertado na palma do diabo, quando a parte do cadáver se combina com a mão esquerda de Johnny, manifestando seu stand com a habilidade de girar as unhas e dispará-las como se fossem balas, fazendo suas unhas crescerem em segundos. Se isso doer, não deve ser horrível, mas enfim. O ato 2 se manifesta quando Johnny atira um prego enquanto incorpora o retângulo dourado em uma luta contra o Sandman. Apesar de seu tempo de regeneração mais longo, as runas possuem uma força e uma nova habilidade que permite os furos da bala sigam o alvo por um pequeno período de tempo. O ato 3 é a forma base final para o Tusk, que se manifesta quando Johnny atira em si mesmo com um prego com o poder do retângulo dourado. Permitindo-lhe transferir partes do seu corpo através de buracos para atirar de diferentes direções. Ele foi despertado com o conselho de Jesus para atirar na cabeça dele durante a luta contra o Axl-Ho. O ato 4 se manifesta com o resultado de Johnny ao utilizar o poder de Slow Dancer combinado com o retângulo dourado, que permite a Johnny disparar projetos de prego de Golden Spin com rotação infinita. O ato 4 possui o poder de força e abertura da parede dimensional do D4C, do Love Train do D4C, e prender qualquer pessoa atingida por ela em um único ponto indefinidamente. O stand do Johnny foi inspirado na música Tusk, do Fleetwood Mac. E o último é o Gap, que é o Josuke, que é uma contraparte do Josuke na oitava parte, JoJolion. Ele é provavelmente ele não sabe se o seu nome realmente é Josuke. Ele foi apenas nomeado assim por não saber o seu nome verdadeiro. Ele também já foi chamado pelo nome de Yoshikage Kira. Um dos exames mais profundos torna notável sua condição de ser uma fusão entre dois homens nas paredes oculares, com olhos e línguas ligeiramente divididos. Ele possui a marca de nascença Joestar em seu ombro e com o corpo tem exatamente as mesmas medidas do Kira. A sua roupa consiste em um uniforme de marinheiro com uma âncora e uma rosa dos ventos bordada.
É notável também a presença de... É melhor não falar essa parte aí, porque eu não quero que... Eu não sei se vou sua idade, então não vou falar. E também possui um batom verde-limão em sua boca. O Josuke é amnéstico, portanto não sabe nada do seu passado, por isso é ingênuo e está sempre com a expressão vazia no rosto. Ele é um observador nato e consegue fazer cálculos exatos de distância, cálculos matemáticos e possui conhecimentos gerais, como quando identificou os pássaros enquanto estava no hospital. O Josuke é ignorante sobre todas as coisas do cotidiano, como uma cama. O tal desconhecimento é usado como alívio cômico na série. Apesar de tudo, ele é uma pessoa essencialmente boa e sempre justa com os outros. O seu stand é o Soft e Wit. Ele tem a capacidade de roubar características específicas de qualquer coisa, como um som produzido, pelos, água de corpos, etc. Aí o stand também possui uma grande força física, graças a aparelhos oculares. Que esse stand é a combinação do Killer Queen, do Kira e algum outro stand desconhecido. O seu stand foi inspirado na música Soft Witch do Prince. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like, se inscreve, aproveita e dá uma passadinha no servidor do Discord, o link tá na descrição. Se você quer que eu faça algum tema, comente. E é isso. Falou!